Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Saudade de Porto Alegre, né, minha filha? Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Canja super especial Ney Lisboa. Então, vamos lá, rádio ouvintes, telespecs, mais um Sarau Elétrico começando aqui na pandemia. E a ideia hoje, já que a gente vai contar com a canja do Ney Lisboa, que é assim a síntese da cidade, digamos assim, ele espelha muito bem a alma porto-alegrense. Então, a ideia foi, falar, porque nós estamos na cidade, mas nós estamos apartados da cidade. E aí a provocação era mais ou menos essa, né? Se bem que eu recebi alguns recados, assim, um amigo meu falou assim, saudade de estar bem longe de Porto Alegre. As pessoas não podem viajar. Até vou entregar quem falou, foi o Marshall. O Marshall falou, saudade de estar viajando, né? Porque as pessoas tiveram, quem tinha essa rotina de viagens e tal. Mas e aí, me contem de vocês. E aí, fala aí, professor, como é que tá a parada? Bem, uma saudação gaudéria para todo mundo, né? Não, essa semana eu tive uma experiência curiosa, porque eu caminhei na rua, por motivos, enfim, circunstanciais, eu tive que fazer um trajeto de umas 3 quadras a pé. E foi um negócio, assim, realmente muito bacana, sabe? Uma coisa 100% boba, né? Que em tempos normais não renderia nem essa conversinha aqui. Mas foi isso, eu saí caminhando, caminhei e cheguei no lugar, entendeu? Cidade, gente passando, ônibus e tal. E eu sou 100%, tenho esse sentimento, eu também estou com saudade de viajar, né? Mas essa saudade de coisas elementares, né? De ir até a esquina, e agora eu vou caminhar um pouco, já fico paranoico, caminhar não pode, máscara, não sei o quê. É isso. E tu, Diego, que é jovem, como é que tu tá te vendo? Eu tô nessa mesma aí. Essa semana, eu acabei fazendo um comentário que foi muito parecido com esse do professor também, de que eu não sinto falta propriamente, claro, eu sinto falta dos lugares, assim, sinto falta de a gente estar no Ocidente e tudo mais, mas parece que o que mais faz falta não são os lugares em si, mas os trajetos, né? Eu, pelo menos, assim, na minha vida cotidiana, eu me desloco para muito perto, no geral, assim, então eu ando muito a pé, de fato, vou até ali, e aí é menos os lugares em si, sinto falta de comer em tal lugar, ou de ir, mas o caminho em si, assim, é aquela coisa que dá o barato, assim, que dá essa, enfim, a sensação de viver no lugar em que tu vive, né? Não só pelas ofertas pontuais, assim, os pontos objetivos. Queria te avisar que tu tá meio travado, viu? Eu tava super bem. Não deve ter travado porque acho que a gravação vem daqui, né? Mas vai ficar tudo bem, eu acho. Então tá. Se quiser, bom, eu faço o teste aquele, eu posso fazer também, né? A gente se diverte com cada merda, né, tia? Com cada merda, e a gente já tá rindo de qualquer coisa, né? O desespero, né, das pessoas. Não, a gente estava falando antes de começar, né? Já adiaram o Réveillon, o Carnaval, o Oscar. Mas o Réveillon não vai ser 31 de dezembro, então. Não. E a Semana Farroupilha não vai ter também? Claro que não. Semana Farroupilha. Semana Farroupilha, aí pesou, né? A Semana Farroupilha foi a primeira a ser cancelada, né? Não, mas não, a Feira do Livro não vai ter, né? Imagina que tristeza. Vai ser online, né? A primeira vez em 60 e parará anos, não sei quantos anos. E a feira é aquele momento legal da gente ir lá pro centro, quer dizer, ir para perto da tua casa aí, né, Kátia? Isso. Não é do centro, vai lá, passeia, olha. Passeia. Vai no mercado.
E olha aquela maravilha daquela praça, aquela maravilha daquele Margues e aquelas construções ali que são lindas e as pessoas pouco curtem, né? Porque não vêm no centro. E aí eu fico pensando também nos lugares, né? Pô, os lugares como o próprio Ocidente, que, puxa, esses lugares vivem do bololô, né? Porque é o bololô que importa, é isso que as pessoas gostam, né? De ficar se tocando, se querendo. O Estúdio Clio, né? Por exemplo, o Estúdio Clio vive de juntar 80 pessoas naquele teatrinho. Bom, então vamos parar de chorar as pitangas e vamos... Vamos lá, eu estou otimista. Eu estou otimista, quero declarar que eu estou otimista. Falta pouco. Eu diria assim, acho que nós estamos na metade do caminho, entendeu? Passou 4 meses, mais uns 4 aí, 5. Pois é. Vocês acham que tu acha que a vacina sai esse ano, né? A gente estava falando a vacina vai começar a ser aplicada esse ano. Não sei se ela vai chegar logo aqui, né? Mas eu estou bem otimista mesmo, porque tem 2, pelo menos, super confirmadas e tal, pelos melhores indicadores, né? Uma britânica e uma chinesa. E, pelo que eu entendi, essa chinesa, o governo chinês já declarou que não vai fazer patente dela e, portanto, vai distribuir a fórmula dela para quem quiser produzir. Enfim, o Brasil tem uma certa capacidade que o Bolsonaro ainda não destruiu, né, de produzir vacina lá, né, no Fiocruz. Cheguei a ficar assustado quando tu falou capacidade Bolsonaro na mesma frase. Foi Cara, eu tô lendo esse livro aqui, ó, Um Diário da Catástrofe Brasileira. Do Lísias. Tá virado. Opa, desculpa. Tá. Do Ricardo Lísias. Cara, isso olha que mal-estar que dá a ler esse livro. Para quem não sabe, o Lísias está fazendo ele é um escritor de ficção assim que tem feito várias intervenções. Ele escreve ficção como quem faz performance, né? Toda a questão dele toda é performance. Aliás, ele publicou um livro em que ele analisou... Lembra aquela história da soltura do Lula, do habeas corpus do Lula, que foi bloqueado e voltou e não sei o quê. Ele escreveu um livro com isso e ele analisou o caso do ponto de vista da performance. Assim como ele chama a Lava Jato, a Lava Jato lá, de a série, tipo, sabe, série, como se fosse uma série de TV, assim. E ele está escrevendo um diário, então ele anota... Cara, então eu tô lendo ali, sabe? Tô em fevereiro do ano passado. O que é aquilo, sabe? Dia por dia ele vai indo, assim, daí ele acompanha o cara, lê, pega uma imagem postada nesses grupos de WhatsApp bolsonarista, bota ali, analisa. O livro é realmente impressionante, sabe? Uma coisa de presente chapado, sabe? Assim, presente que não passa, né? Desculpa aí, não era eu não vou querer ler agora, vou daqui uns 10 anos. Sim, mas e Porto Alegre, professor? Olha só, eu não costumo fazer isso de reler os meus escritos, mas eu fui reler um livro meu aqui, de 2004. Por causa do nosso tema agora. Então eu vou ler aqui o que eu escrevi. É um texto de 2004, final de 2004. Se divide em 3 partes. Cena 1, anos 1970, Porto Alegre. Quem é jovem e pratica alguma arte vive imensas dificuldades. Há a censura da ditadura, pronta para encher o saco. Há pouca parceria, porque a geração anterior de artistas e intelectuais ou caiu fora, ou foi mandada embora, ou está assustada. Meios de divulgação são escassíssimos, também por causa da censura acrescida da patetice provincial, que faz muita gente acreditar que o que é bom, que o bom mesmo, o que é bom mesmo deve vir de fora, do centro. Pouquíssimo espaço para os nascentes: Bebeto Alves, Luciano Labarce, Néstor Monastério, Ney Lisboa, Nelson Verde Castro, Nelson Nadotti, Giba Assis Brasil, Vitor Ramil, Nico Nikolaevski, Hélida Tessler, Gelson Radaé. Tudo fica represado, às vezes, dentro da universidade ou circulando apenas no âmbito do movimento estudantil, que era vivo e atuante. Cena 2. Meados dos anos 1980, mesma cidade. Redemocratização. As então oposições PDT, PMDB e PT chegam ao poder municipal e estadual. Figuras referenciais da resistência cultural ocupam postos de gestão pública na área: Joaquim Felizardo, Carlos Appel, Luiz Pilavares.
Criam-se mecanismos de financiamento público para a produção artística, ampliam-se espaços físicos de expressão. Aquela geração que estava travada pela ditadura ganha espaço para mostrar serviço. É uma pequena revolução em vários sentidos. Quem tem menos de 20 anos agora não pode imaginar, mas foi uma imensa novidade aqueles artistas ganharem o reconhecimento da imprensa e da sociedade. Demorou, mas chegou um tempo que foi possível fazer arte aqui. Aqui, aliás, um pequeno parêntese, em grande parte graças a Kátia Suman, radialista, que fazia acontecer lá na Ipanema. Não era só eu, né? Aí, isso aí. Não, mas tu estava nessa, né? Tu era a parte importante disso. Uma partezinha. Na primeira parte tinha a Rádio Continental, que a gente podia citar aqui. Cena 3. Últimos anos 1990. Tá, final da década de 90. Começo de novo milênio, vida democrática plena, experiência já longa de esquerda no poder. Há leis de incentivo à cultura de vários formatos. Os espaços de expressão artística funcionam a pleno vapor, tendo crescido enormemente nos últimos 20 anos, da escassez dos anos 70 à atual abundância de centros culturais, feiras, festivais, bienal. Até a imprensa entrou no circuito, botando as caras do Ney Lisboa, Nico Nikolaevski, Nelson Nadotti, Nelson de Castro e Néstor Monastério para ficar apenas na letra N, na telinha e nas páginas impressas. O sujeito aprende 3 acordes no violão, ou escreve sua primeira quadrinha de São João, ou balbucia o seu primeiro monólogo no palco, já será entrevistado pelo Túlio Melman na TV Com. Isso aqui eu estou escrevendo em 2000 e pouquinho, né? Sim. Agora nós já vamos ver quando é. Último parágrafo. E daí temos que pensar no caso. A sensação atual é dupla, aliás, dividida. Por um lado, a vida plena de coisas viáveis do ponto de vista mercadológico, como o Porto Verão Alegre, a 20ª temporada do Tangos e Tragédias, livros e livros de autores locais, o Sarau Elétrico fechando 5 anos. Era 2004. Por outro, a constatação de que não se está debatendo criticamente essa mesma produção em seu alcance estético. Isso era palpite meu, né? Diferentemente de 30 anos atrás, agora tudo acontece, tem espaço, divulgação e até grana. Talvez seja o caso agora de apertar o torniquete da avaliação em debates na imprensa na universidade. E agora? Final da década de 2010. Não, agora não sei o que é. Agora está todo mundo apavorado. Agora não dá nem para pensar nisso, mas é interessante. É isso, então. Vamos lá, Diego. Tá, eu vou começar aqui com... eu vou ler uma letra aqui do Gessinger, que acho que é uma das minhas músicas preferidas. Eu sei que eu sou suspeitíssimo para falar, mas que é uma das minhas músicas preferidas dele, que é um cara que tem uma relação que eu sempre achei muito, muito, muito peculiar com Porto Alegre, pelo fato de... Enfim, desde o primeiro álbum lá, né, que se chama Longe Demais das Capitais, então já tem uma certa leitura do nosso estado, da nossa cidade, e que naquele momento ali, eu vou ler uma música do início dos anos 90, que é o momento que ele está fora de Porto Alegre, está morando no Rio e tudo mais, assim, é o auge da primeira onda de sucesso nacional do Gessinger, enfim, que é um cara que vive uma vida de sucesso há bastante tempo. E é uma música que eu acho super bonita da relação com a cidade. Ela é um pouco, talvez ela pareça um pouco obscura, assim. Ela vai falar de Porto Alegre lá no final e não é uma relação tão clara, assim. E que tem todas as conversas. É uma música de um álbum de 92, né? Aquele da capa azul, Gessinger Licks e Maltz, cujo título é Pampa no Walkman. Aí só mais uma nota para misturar a menção às cidades, às aldeias, né? Pampa no Walkman, no álbum anterior, né, no Várias Variáveis, ele tinha gravado uma música chamada Sampa no Walkman. Então ele está fazendo menção à música dele e com essa música ele estava fazendo menção lá à Sampa do Caetano. Então tá tudo meio misturado. Tá, Pampa no Walkman. Se em uma fração nos parecêssemos, se algum som nos fosse comum, se a comunhão nos abrigasse da mesma noite, mesma chuva, se me coubesses feito luva, se eu procurasse a tua mão, eu ficaria aqui para sempre, sempre seria diferente, cada dia a dia amanhecer. Se uma razão nos parecesse a natureza inevitável, qual fronteira separando estes estados nada estáveis, quando eu procurasse a tua mão,
encontraria a nossa gente e ficaria ali para sempre, sempre seria diferente, cada cara a cara reconhecer. Se meu passado fosse outro, se fosse outro presente, se o futuro nos trouxesse o que faltava antigamente, eu cantaria as canções que se fazia de repente. Sacro sino compunha, minha sina, tua unha, carne, sangue e pus. Sinto muito blues, sinto muito blues. E aí vem uma ponte aqui que ele faz um agudo super especial. Eu já fui cego, já vi de tudo, já disse tudo e fiquei mudo, já fui tão pouco e fui demais. Eu estive longe, longas tardes à procura, a loucura esteve perto, eu estive longe dela, longe da cidade, cidades por toda parte, sempre estive por perto, por pouco Porto Alegre, por certo estive louco de satisfação, ouvindo Pampa no Walkman, ouvindo Pampa no Walkman, ouvindo Pampa no Walkman, e ele termina dizendo, eu ficaria ali para sempre, sempre seria diferente, cada dia a dia renascer, ouvindo Pampa no Walkman. Eu acho bonito muito demais. Bom, super... muito bom. Essa é uma relação super tensa, né? Mas eu acho super. Como isso aí lido com detalhe, assim como isso aí fica grande, né? Sim. Cheio de ramificações. Super bom, Vou botar um pedaço do clipe. Tá. Legal. Se uma fração nos parecesse um mês, se algum som nos fosse comum, se a comunhão nos abrigasse, a mesma noite, mesma chuva, se me coubesses feito luva, se eu procurasse a tua mão, ficaria ali pra sempre, sempre seria diferente, cada dia a dia amanhecer. Se uma razão nos parecesse a natureza inevitável, qual fronteira separando esses estados nada estáveis? Quando eu procurasse a tua mão, ficaria aqui pra sempre, e ficaria ali pra sempre, sempre seria diferente, cara a cara reconhecer. Se o meu passado fosse outro, se fosse outro presente, se o futuro nos trouxesse o que faltava antigamente, eu cantaria as canções que fazia de repente. Sacro sino compunha, minha sina, tua unha, carne, sangue pus. Sinto muito bem. Então tá. Bom, vou eu então. Eu separei aqui um texto do Faleiro, José Faleiro, que eu conheci, descobri através do professor Fischer, que há muito tempo atrás leu lá no Sarau um trecho do Vila Sapo. Depois a gente veio a se conhecer e agora o Faleiro tem escrito regularmente na Parêntese, a revista que o professor edita toda semana, né? Aliás, matinaljornalismo.com.br, e eu vou ler um texto que é exatamente um dos que foi publicado na Parêntese.
e chama Passe Livre. Foi publicado em maio, no dia 7 de maio. Uma vez, há coisa de 1000 anos, quando podíamos circular livremente por aí, testemunhei um acontecimento notável. Foi numa viagem de ônibus, onde suspeito ocorrerem todas as coisas dignas de nota. Meu destino, então, já não o recordo, mas embarquei no mesmo lugar de sempre, a parada 12 da Lomba do Pinheiro. Basta dizer que era dia de passe livre. Levei metade da viagem para vencer os 3 passos entre a porta e a roleta. Eu dou um cortezinho. Enfrentar o 398 em dia de passe livre talvez seja o melhor curso intensivo de dança que eu poderia recomendar. O sujeito embarca na 12 e mais ou menos ali pela Igreja São Jorge já deve estar expert em dançar Staying Alive dos Bee Gees, porque enquanto o ônibus galopa em direção ao centro, a única forma de ir achando onde se segurar é justamente por meio de rigorosa obediência aos movimentos daquela coreografia. Ora esticando o braço para cá, ora esticando o braço para lá, a perna sempre estendida no sentido oposto. De fato, observando o povo nesse balé, quase dá para escutar o refrão. Staying alive. Gostaram do falsete, tá? Bom, atraindo sobre si uma quantidade incalculável de inveja vinda de todas as direções, 2 malandros que estavam juntos, no lugar certo e na hora certa, foram agraciados com um milagre pelo qual todos ali orávamos. Conseguiram, ao mesmo tempo, lugar para se sentarem, porque uma mãe e uma filha se levantaram exatamente diante deles. Sorriso de orelha a orelha, eis que estavam ambos livres da tortura coreográfica. Reparei melhor na dupla. Bonés manchados, como os meus, dentes estragados, como os meus, barbas mal feitas, como a minha, camisetas de clube de futebol falsificadas, como as minhas, bermudas de tamanho impróprio, como as minhas, chinelos gastos, como o meu. O santo que concede assento no ônibus lotado é o único no qual ainda posso depositar um pouco de fé. Colado na janela, um pequeno cartaz dizia implacável: um fone na sua cabeça é um alívio para a cabeça dos outros. Mas, ignorando completamente o aviso e tampouco ligando para as caretas de desprezo que se desenhavam aqui e ali, os malandros não só ouviam funk a toda altura numa caixinha de som chechelenta, como faziam coro ao cantor impávidos. Pense o leitor o que quiser, mas eu, de minha parte, estou sempre disposto a perdoar inconveniências desse tipo, porque há poucas coisas no mundo capazes de me despertar tanta admiração quanto um espírito transgressor. Detesto regras. A maioria delas quer me ver morto. E aconteceu que, a certa altura da viagem, decidiu embarcar naquele inferno uma senhorinha idosa bastante frágil. Ela sabia muito bem do sufoco no qual estava se metendo. Não podia ser mais evidente que no interior daquele ônibus já não havia espaço sequer para pensar. Tanto que, ao longo do trajeto, o que não faltou foi quem desistisse do embarque tão logo o monstro de aço parava no ponto e abria as portas para oferecer a humilhação, a indignidade, o inaceitável, o absurdo. Se a senhorinha decidiu embarcar, portanto, não tenho dúvida alguma de que foi porque não lhe restava alternativa. A partir daí, o ônibus seguiu seu curso com um acréscimo considerável de desconforto, pois ninguém que possuísse o mínimo de decência poderia ficar à vontade com aquela senhorinha bem ali, passando aquele perrengue todo, tentando achar onde se segurar, tentando achar uma posição menos desagradável, se esforçando para não voar longe a cada freada, a cada arrancada, a cada curva. O pior era que todos os bancos da parte frontal do coletivo já estavam ocupados por outros idosos e não havia a menor chance de ela conseguir avançar por entre as pessoas, transpor a roleta e chegar ao outro lado, onde alguém talvez tivesse a bondade de lhe ceder o assento. Como se tudo isso não bastasse, o cobrador passou a destratá-la. Isso mesmo, o cobrador passou a destratá-la. O cobrador passou a destratá-la.
E se o leitor não puder acreditar em tamanha estupidez, tudo bem. Mesmo eu, assistindo a cena, não pude acreditar. Quando o ônibus parava para mais gente subir, havia certa demora no embarque, porque a senhorinha estava no meio do caminho, ocupando o único espaço disponível, dificultando a passagem das pessoas. Então, cada vez que isso acontecia, lá ia o cobrador. Poxa, a senhora não vê que está atrapalhando? Ô, minha senhora, eu já disse que a senhora está atrapalhando. Assim não dá, minha senhora, assim não dá. Pô, meu Deus, por que sobe no ônibus se vê que está lotado? Cada frase que saía da boca daquele homem me atingia em cheio. Cada uma delas era uma porrada violenta que eu recebia. Cada uma me fazia tremer por dentro. Mas apanhei em absoluto silêncio. Não protestei, não disse coisa alguma. E é com profunda vergonha que admito isso. Quem nos salvou, claro, foram os funkeiros. Um deles se cansou daquilo e disse indignado: ô cobrador, vai na mãe aí com a avó. Ao que o cobrador respondeu: ah tá, vai querer me ensinar a fazer o meu trabalho. O outro funkeiro, então, muito mais explosivo do que o primeiro, tratou logo de encerrar a discussão da seguinte maneira: fala alguma coisa aí pra avó então, filho de uma puta, mas fala só mais uma coisinha, fala pra tu ver se eu não vou aí enfiar tua cara pra dentro a soco, arriado do caralho, pau no cu sem vergonha. E esticou o pescoço pra lá e pra cá, tentando contato visual com o cobrador, caçando qualquer motivo para se levantar e ir às vias de fato. Motivo que o cobrador teve o cuidado de não conceder. Sem nem mesmo ousar estalar a língua em resposta, deixou-se cair em completo silêncio. E assim seguiu pelo resto da viagem sem dizer uma única palavra sequer. Às vezes fico me perguntando em que momento da vida me deixei contaminar pela inércia moral que percebi em mim mesmo naquele dia. Porque eu não tive medo de mandar o cobrador calar a boca, entrar numa discussão cada vez mais inflamada, chegar às vias de fato e terminar apanhando dele. Não, não foi esse o meu medo. O meu medo foi ainda pior, ainda mais vergonhoso. Eu tive medo de parecer grosseiro aos olhos dos outros. Eu tive medo da participação no escândalo, eu tive o medo de baixar o nível, eu tive medo de atentar contra esse conceito burguês de elegância. Eu tive, naquela oportunidade, o mesmo medo que agora parece paralisar a todos, enquanto um canalha destrói o país. E o pior é que, infelizmente, não há funkeiros no jogo político. São tempos de passe livre para o fascismo. É isso aí, então. José Faleiro. Que baita texto, né, tia? Baita texto. Puta que pariu. Bom, é isso. Faleiro não é pouca coisa, esse guri, né? Ah, não é, não, né? Guri não, jovem. É, gurizão. Para nós é gurizão, né, professor? É, guri. Podia ser nosso filho. Podia, né? Vai lá, professor. 32. 33, sim. acho que é. É o seguinte, eu vou ler um trecho agora, parece que foi combinado, mas não é. Eu vou ler um trecho de um texto que também saiu na revista Parentes, na famosa revista Parentes. Sabe que nós completamos 1000 assinantes, Kátia Suman? Parabéns! Que legal, hein? Na verdade, para a gente ser viável, a gente tem que ter 2,5 vezes isso, né? Mas vamos chegar lá, professor. Mas vamos chegar, né? Claro isso aí. Que sim. Mas tão bacana. Essa semana teve um outro feito aí, porque uma reportagem que saiu na Matinal, que é a nossa newsletter diária, denunciou esse secretário municipal aí, que tinha passado uma grana para o filho dele, que dirige uma ONG, uma coisa assim. E aí, por causa dessa matéria, o cara renunciou. Porque aí o Ministério Público abriu uma questão com ele e tal. Então já estamos fazendo barulho já, né? Isso é bom. Que o cara estava bem de boas lá, né? Belíssimo. Bom, mas é o seguinte, na Parentes agora, a gente terminou nesse sábado, no sábado passado agora, um folhetim chamado Jonas Pasteleiro.
do Rafael Escobar, que é nosso querido amigo aqui, frequentador do Sarau, já foi lido e tal. E essa história foi o seguinte, eu perguntei para ele se ele não tinha um folhetim, se ele não topava escrever um folhetim. E aí ele ficou meio assim e tal, daí eu falei, não, a única coisa que eu te pedir é que tu bote Porto Alegre dentro. O resto pode ser qualquer história, entendeu? E aí, sei lá, uns 8, 10, 12 capítulos, e bora lá e tal. Bom, e ele escreveu e agora então saiu o epílogo, né? Então se chama Jonas Pasteleiro, que é um mistério, por que ele é pasteleiro, né? Aventura, o título brincalhão é assim, subtítulo, Aventura de um rapaz que durante a quarentena não trabalhava nem de home office e teve inadequada disposição para sair de casa rumo ao insondável, porém instigante mundo de características inacreditáveis, proporcionado por estranhos seres peculiares e fascinantes. Tudo isso. Bom, aí vem o primeiro, o prólogo, ele conta que, como se tivesse sido escrito no futuro, ele diz, toda vez que eu vejo um cachimbo de crack ou um besouro rola bosta, eu lembro do ano de 2020 e do que eu vivi durante a pandemia de Covid-19. Aí vem o primeiro capítulo, que é uma cena dele, do personagem aqui, narrador, com a sua psiquiatra. Então eu começo a falar para ela e eu vou ler um trecho desse primeiro capítulo, tá? O nome do capítulo é Nunca Desista dos Seus Sonhos. Aí eu leio agora o texto, Rafael. Não consigo, eu disse, e continuei. Inclusive me agarrei com força no sonho que eu tive noite passada, em que eu saía para o trabalho com a minha bicicleta e a mochila da Uber Eats, e logo depois de pegar o balanceado da Priscila F no Trend, ali no iniciozinho da Ipiranga, eu era perseguido por um coronavírus gigante. Sabe, tipo aquela figura de uma bola com os espinhos que aparece nos jornais atrás dos apresentadores, até o destino da entrega, o trabalho da Priscila F na Assembleia, desculpa, na Assembleia, ali na Duque. Obviamente o coronavírus gigante tinha uma face humanoide, mas em vez de uma expressão diabólica com olhos vermelhos e dentes enormes, o vírus tinha a cara de um jovem cult porto-alegrense. E vinha aquele corona barbudo voando atrás de mim, os óculos redondos. Só que eu não sou um jovem porto-alegrense, eu sou um velhinho porto-alegrense. Os óculos redondos refletindo as minhas pernas pedalando e pedalando, que nem louco para escapar do vírus, que gritava, vamos tomar uma cachaça artesanal, volta aqui, vem que eu vou te levar para um sarau, vamos ouvir os lindos versos de poesia marginal. Sim, ele gritava rimando, acho que era poeta. Meti um turbo na bicicleta e consegui fugir. Esse aí já tinha me pegado muitas vezes, daquela vez não ia rolar. No meu sonho, o Trend não era aquele espelho capitalista que reflete o Praia de Belas e uma pontinha do Guaíba. Estava mais para um super prédio futurista, símbolo da mais poderosa tecnocracia dominante. Uns raios percorrendo o parapeito, envolto em nuvens espessas, com antenas muito altas e emitindo luzes misteriosas. Tem um balanceado no Trend, além de outros restaurantes e lojas, mas também tem empresas de todos os tipos de residências. Deixa eu contar que no elevador do Trend não tem botões. Quando tu vai entrar, tu digita do lado de fora, ou uma ascensorista digita para ti o andar que tu quer ir. E daí é só entrar no elevador e já era, tô falando sério. É tipo uma torre de Babel construída por gente que fala tudo que é língua diferente, mas planejada por uma galera que adora falar inglês. Eu acho um pouco estranho esse fascínio com novas tecnologias. Não chego a ser um saudosista rabugento, mas olho cada novidade sempre com certa desconfiança. Quando Porto Alegre foi inundada por patinetes motorizados, alguns verdes, outros amarelos, aliás, nunca gostei também dessa escolha de cores, eu pensei, alguém vai matar um velho na calçada com isso. E quando eu vi, eu estava caminhando pela Venâncio entre pilhas de patinetes e pilhas de corpos de idosos. Esse foi outro sonho que eu tive. Aí vai. Muito bom. É muito bom, né? Ele tem um humor bizarro, assim, que é genial, né? Genial, Grande, Rafael. Temos que publicar em livro agora isso aí. Eu adorei essa história e vou antecipar aqui, então. Acho que o Rafael te contou, né, professor? Eu cometi a realização de um sonho que foi... Eu gravei, né? Eu fiz uma leitura de todo o folhetim. Que maravilha! E aí agora o Rafael vai botar aí nas redes aí, vamos ver como é que vai sair. Estou anunciando aqui em primeira mão. A gente estava esperando justamente terminar também a publicação na Parentes.
para não perder o ineditismo, né? E aí depois acho que ele vai colocar capítulo a capítulo também e talvez uma versão toda. Mas foi super divertido que eu tinha que parar às vezes para rir. Né? E tem trilha sonora ou é só tu lendo? Assim mesmo? É só eu lendo. Tem os momentos mais, eu ia dizer os mais surreais, mas é que tem vários momentos surreais. Né? Mas tem alguns ali que aparecem as personagens mais bizarras que eu programei uns efeitos sonoros aqui no computador, assim, tudo no amadorismo. Desculpa aí, Rafael. De repente ele está nos ouvindo e vendo aí. Não, nós temos que publicar em papel também, que isso é uma linda experiência narrativa, é muito legal. Foi muito legal. Mas aí quando tiver eu aviso direitinho aí o pessoal para ouvir também, porque vale muito a pena. Então tá. Mas em todo caso também, enquanto isso, o cara pode assinar o Matinal Jornalismo, R$10 por mês, tem acesso ao As que já passou. Ao patrimônio anterior. Então tá, vai lá, Diego. Tá. Eu vou ler aqui não é de uma aldeia, quer dizer, é de uma grande aldeia, a maior de todas, né? Que é um conjunto de pequenas aldeias. É uma letra de um cara chamado Gildo de Freitas, né? Que muitas pessoas devem conhecer. Que é enfim, é uma coisa que eu acho fantástica. Uma música chamada Percorrendo o Rio Grande, né, já que também a gente não pode nem se deslocar dentro da nossa cidade, que dirá então atravessar o Rio Grande. Tem uma coisa que eu acho fantástica, tem duas coisas que eu acho fantásticas nessa música. Depois, para quem eventualmente não conhece ou não está lembrado, procura aí o áudio do Gildo de Freitas cantando essa música, que tem uma coisa não muito relevante, mas interessante, que são fenômenos que chama de fenômenos ou processos de acomodação silábica, né, quando a gente fala lá em metrificação e tudo mais. Né, são um parzinho chamado sístole e diástole. Sístole é quando tu fala uma palavra mudando a sílaba tônica para antes da posição normal dela. E diástole é depois. Vocês vão entender quando eu ler aqui, porque eu fiz a marcação toda. Então esse é um fenômeno que acontece de forma bastante recorrente na maneira como o Gildo de Freitas interpreta essa música. E outro que é um fenômeno, um dos fenômenos maiores do que se chama poesia moderna, que é a tal da enumeração caótica, né? Ou seja, tu vai listando um monte de coisa. E é basicamente isso que acontece, então, o que mostra o caráter absolutamente moderno dessa letra chamada Percorrendo o Rio Grande. E ela começa dizendo o seguinte: ô milonga galponeira, já que tu tens qualidade, vai dar uma volta ao mundo no Brasil da liberdade. Vai por mim lá no Rio Grande, terra de hospitalidade. Entra no Rio Grande amado e vai matar minha saudade. Percorre bem meu Rio Grande, leva bastante alegria. Em Alegrete, Rosário, São Borja, Santa Maria, São Gabriel, Dom Pedrito, Soledade, Vacaria. Novo Hamburgo e Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias. Santana do Livramento e Jaguarão e Itaqui. Camaquã e Montenegro, São Francisco e Jaguari. Viamão e Santo Antônio, Taquara, Gravataí, Portão, Rincão do Cascalho e São Sebastião do Caí. Milongá chega nas praias, em Torres, Tramandaí, no Pinhal e na Cidreira, Palmaris, Capivari. Dá uma chegada em Pelotas, Rio Grande, Piratini, e vai em Pinheiro Machado, Cachoeira e Cacequi. São Cepé e Caçapava, Rio Grande, Piratini, vai levar... Não, desculpa. São Cepé e Caçapava, eu errei a estrofe aqui. São Cepé e Caçapava, Lavras, Bagé e Três Passos, vai levar a essa gente meu grande e sincero abraço. Aí vem a parte macabra. E diz a todos que agarrem um punhal de puro aço e cortem o meu coração e cada um leve um pedaço. Que maravilha, né? É uma coisa... Até o polaco apareceu aí de tão alegre. O polaco não aguentou o clima, se aproximou. Essa travessia do Rio Grande é uma coisa, eu acho maravilhosa. É que só para rima em I tônico tem um monte, né? Taquari, Jaguari, Piratini, Cacequi, o que mais? Capivari. Jaguari, tem vários.
Eu gosto especificamente da parte que ele fala das praias, né? Que tem o uso ali do no penhal e na cidreira, que é uma coisa, uma afetividade, assim, interessante. Bom, eu vou lá, então. Aí eu pensei assim, eu já falei aqui para vocês, e eu acho que essa coisa de eu falar aqui é um pouco também para criar o compromisso. Eu estou tentando desesperadamente fazer esse livro sobre o Bar Ocidente, né? Eu entrevistei umas 40 pessoas e tem todo esse trabalho. E agora, acho que nos últimos 40 dias, assim, eu dei uma empacada, não consigo fazer, simplesmente não consigo fazer. Então... Kátia aí já, agora sim. Hã? Eu falei no switch lá que tinha que te botar em destaque. Hein? Não, deu uma empacada geral, assim, então eu não consigo nem ler, eu não consigo fazer nada. Então, como o sarau é sobre a cidade, e como o bar é muito importante, o bar completa 40 anos agora, em dezembro de 2020, o ano que não tem fim. Então, eu pensei em ler um trechinho. Eu fui até a página 60 e não consigo sair disso, né? Então, para contar um pouquinho dessa... Vamos lá! Vamos, time! Qualquer coisa fala assim, ó, Kátia, aumenta o tamanho da fonte, só para dar aquela sensação de que andou, né? Assim, pô, de repente ficou 80, agora desmanchou. Agora vai. É que assim, é muito complicado, né? É difícil nesses tempos. Tem gente que consegue trabalhar e produzir assim como normalmente. Assim, eu estou tendo muita dificuldade. Mas enfim, então acho que ler aqui me bota um pouco na obriga assim de ir seguindo e tal. Enfim, estou contando ali o começo da história, né? O bar foi criado por um grupo de 6 amigos que eram jovens nos anos 70. E nos anos 70, o teatro como expressão artística e também as expressões performáticas, assim, a performance nas artes plásticas, era o que todo mundo, os jovens achavam aquilo o máximo. Era a grande expressão artística do momento. Eu acho que era mais do que a música, inclusive. Então, tinha toda uma ala de teatro. Todo mundo queria fazer teatro. 80% das pessoas que eu entrevistei que de alguma forma estão ligadas ao começo do bar, todo mundo fez teatro. Eu fiz teatro, entendeu? Era uma coisa assim, era um rito da nossa geração. E aí quando estourou, claro, tinha o teatro politizado, oficina, o teatro de arena, tinha uma corrente bem politizada e tinha uma corrente mais debochada e quando surgiu o Asdrubal, que surgiu nos anos 70, ali, então, foi assim o apogeu. O Asdrubal, aquele grupo do Rio de Janeiro, viajava por todo o país e eram tratados como rockstars, né? Eles, assim, eles eram recebidos como os Rolling Stones. E eles davam cursos em quase todas as cidades. Tá, eu estou me estendendo sobre isso, não é sobre isso que eu vou ler. O que eu quero dizer é que o grupo que criou o Ocidente tinham 3 pessoas do grupo de 6 que eram muito afinados com teatro. O Fiapo era um deles. E eles queriam montar um bar. Então, a partir de agora eu leio. O grupo dos 6, que aliás essa era a razão social da primeira empresa que os 6 amigos que eles criaram, o grupo dos 6 sonhava com um bar que tivesse um palco, que tivesse uma programação, coisas acontecendo, que tivesse comida e também uma iluminação diferente da dos bares da época, todos com aquela mesma luz branca de lâmpada fluorescente tipo açougue. E tinha que ser no Bonfim, porque eles frequentavam a noite do Bonfim. Alguns, inclusive, moravam no bairro. Aí, aspas, é uma fala do Fiapo. Tentamos comprar o bar Rotação, que era o lugar que eles frequentavam depois que a Esquina Maldita, que é aquele grupo de bares, 3 bares e um restaurante, na Sarmento Leite com Oswaldo, já estava meio caída. Então, eles começaram a frequentar esse bar. E o dono vivia dizendo que queria vender. Então, tentamos comprar o bar Rotação, que ficava na frente do Instituto de Educação. Era no meio da quadra, uma casa baixa, que tinha uma estrutura perfeita para fazer um palco, para fazer tudo o que a gente pensava, mas os donos não quiseram passar o ponto, apesar de costumarem dizer que tinham essa intenção.
Então, ficamos andando pelo Bonfim, a gente não queria uma porta diretamente no Oswaldo Aranha, a gente achava que tinha que ser mais para dentro, nas transversais, como alguns dos outros bares da época. Daí a gente viu um lugar na Barros Cassal que era perfeito, tinha um garajão com chão de paralelepípedo, muito mais roots, muito Teatro de Soleil, muito mais riponga do que o Ocidente. Era uma espécie de depósito, garagem. Era bacana, um prédio triangular. É muito louco o jeito dos lotes ali, porque naquela quadra do Colégio Rosário é tudo meio torto. Então tinha esse prédio, que era uma garagem triangular, da rua era uma porta de garagem, e lá dentro era enorme. O dono complicou, e o nosso visual de hippie provavelmente não ajudou muito. Enfim, a gente não conseguiu alugar, não teve jeito. Depois de 1000 tratativas, teve o dia em que o cara encerrou o assunto e deu o não definitivo. Ele não queria alugar o espaço para que se transformasse num bar. A gente ficou bem chateado, e então pegamos um ônibus na Oswaldo Aranha para voltar lá para Giordano Bruno, onde eu morava, eu, no caso, Fiapo. Agora dá um close e congela a cena. Foi do ônibus, voltando para casa, frustrados depois do não definitivo do proprietário do imóvel da Barros Cassal, que eles viram o cartaz de aluga-se na casa podre que tinha na esquina da Oswaldo com a João Teles. A gente provavelmente nunca teria visto aquela placa, quer dizer, nunca tinha visto essa placa, porque a casa estava há tanto tempo para alugar e os vidros estavam tão sujos que a placa ficou praticamente invisível. E ninguém ia alugar aquilo, porque estava caindo aos pedaços. Não tinha nem escada para o andar de cima, que era exatamente a parte que estava disponível para aluguel. A situação era de abandono total. Metade do telhado já tinha vindo abaixo, havia um enorme buraco. Embaixo, avançando pela João Teles, funcionava uma borracharia. E na parte mais rente a Oswaldo havia uma garagem e locadora de carros. A configuração do negócio era a seguinte: o cara locava a casa inteira e sublocava uns pedaços. A casa estava realmente podre, faltava metade do telhado e tinha que fazer absolutamente tudo. As paredes internas eram de estuque, as externas eram de taipa, de folha de coqueiro e barro. Era o que tinha na época, 1879, para construir. Para conseguir chegar na parte de cima, a gente teve que usar uma escada de obra. Mas quando a gente finalmente entrou, eu senti que era o lugar. Era impossível não se apaixonar por aquele lugar. Assim, então, foi a descoberta da casa, porque aquela casa, ela só está em pé porque o bar existe. Se não fosse o Bar Ocidente há 40 anos ocupando aquela casa, aquilo ali já seria tipo um Baltimore, entendeu? Um prédio genérico com um enorme estacionamento. Então, só por isso o bar já merece todos. O texto está muito bom, Encarnação. Está médio, professor. Obrigado, professor. Não vem com essa, não. Está bom mesmo. Tá bom, professor. A dinâmica, sim, não, estou falando sério, super. Professor, você obrigado. Contar que tu está lendo também, né? Porque tu também... mas é que eu tenho que escrever para ser lido, né? Porque se não der para ser lido, ele é chato. Professor. Eu lembro da história direto. É ou não é, Diego? Claro, não, o lance é esse, tem que pensar assim, tem que passar na página 60 para tu poder ter a possibilidade de ler mais, né? De ler, né? Não, mas tá muito bom mesmo, cara. Tá muito legal. Legal. Tá, eu vou... É uma história... É uma história super... peguei um depoimento do Ney Lisboa sobre esse momento, foi incrível, porque agora eu não vou parar mais de falar, mas o Fiapo conta assim, que logo que eles abriram o bar, alguém foi lá pedir cadeira emprestado para o show que o Ney Lisboa ia fazer no Israelita. E foi exatamente no ano que abriu, que é 1980. E aí eu fui perguntar para o Ney se ele lembrava disso, e ele disse que isso realmente aconteceu. Era um show, ele, o Augustinho Lix e tal, e que aí eles foram fazer o show, mas era produção caseira, assim. A direção era do Dunga, do Brunet, né? Que é o ator... Antônio Carlos Brunet.
E aí diz que eles esqueceram de botar as cadeiras no palco para os músicos sentarem. E aí eles foram lá pedir emprestado, o Fiapo emprestou, e aí eles já ficaram amigos e tal. Tá, mas chega de falar. Vai lá, mas tu sabe que um detalhe também, só para dizer de espírito de época, né? Eu estava na faculdade, eu entrei em 76, né, lá na geologia, cara, lá no centro. E em 78 para 79, uns caras me convidaram para ser sócio para abrir um bar ali. Naquela quadra na frente do Instituto de Educação. Porque todo mundo ia para o Bonfim, entendeu? Todo mundo, a gente saía da faculdade, ia para o Bristol. Isso é 80 ou 70? 79. Eu acho que é 78 para 79. Tem um camarada meu, que era meu colega na geologia, que deve se lembrar bem dessa história, porque ele estava mais envolvido. Lembra que a gente sentou uma vez, chegou a fazer, estava tomando chopp e tal. Isso é plano de quem está tomando chopp. Claro, que turno tu tem de trabalho livre? Aí, não, sexta da noite eu não tenho aula, eu posso ir, não sei o quê. Esse era o patamar da conversa. Sabe que tu falou do cara que não queria passar o ponto no meio da quadra? Eu acho que o meu interlocutor, esse aí, também falou com esse cara. Porque eu me lembro dali, que era uma casa, era um bar mesmo, né? Tinha duas ou três portas para a rua. Cara, eu acho que era o mesmo, hein? Bar Rotação, que eu ainda não consegui descobrir exatamente o que é hoje ali. Entendeu? Eu tenho que voltar ali, mas aí agora o Fiapo também, a gente está num momento difícil de fazer esses percursos, né? Que legal. Kátia Soma, tu tem uma responsabilidade cósmica com esse livro, Kátia Soma. Viu, Polaco? Tu tá de testemunha. Tá, professor, vai lá. Vou ler um rapidinho aqui. É mais um de lembrança também. O Antônio Carlos Rezende é um cara que faleceu não faz muito tempo. Ele escreveu, sei lá, 8, 10 romances. E esse livro que saiu em 78, mesmo ano que eu estava mencionando antes, se chama O Rapaz que Suava Só do Lado Direito. Foi numa época que a RBS fez aliança com a antiga editora Globo, aqui de Porto Alegre. E eu me lembro como eu gostei de ler esse livro. Ele não é um livro, né, nota 10, entendeu? Mas eu gostei muito de ler esse livro. Eu estava na faculdade e tal, porque era um livro que se passava em Porto Alegre, entendeu? Tudo é em Porto Alegre. E a história é a história desse guri, que soava só do lado direito, e era um cara que fazia direito e tal na faculdade. Então, vou ler só um trechinho aqui, porque tem uma passagem da cidade aqui que eu acho lovely. Corro para a faculdade e ainda pego aula de direito civil e conto para o Rubinho, que tinha ido ao analista, e ele quer saber como é que é, e eu conto que o negócio é meio sofrido, que transpirei quase 2 litros, e o Rubinho acha graça e diz que de noite precisamos compensar com os chopinhos e marcamos o encontro em Petrópolis. Em casa, à tardinha, a mãe e as irmãs perguntam como me saí na análise. Está começando a fazer análise. Fazer análise nessa época era um negócio assim, lunático. Né? Como não quero muita conversa, respondo que suei horrores. Digo que não vou jantar porque pretendo tomar chopp com o Rubinho e peço 100 emprestados para a velha e vou para o quarto. Pego um livro da Clara Thompson sobre psicanálise, leio um pouco, mas pego no sono e quando desperto já passam das 8. O velho está vendo televisão e como não vai sair milagre, peço a chave do carro e ele me diz que está sobre o balcão e me estende um olhar simpático que penso significar. Vai, pega uma mulher que vai escurar esse suor. Devolvo-lhe o olhar e acho que o velho é bom sujeito, apesar de incomodar a velha com suas ausências e mulheres. Ele sabe que estou por dentro do seu caso com a Lucinha. Já flagrei ambos dançando numa boate. Pegou o pai numa boate. Chamar pai e mãe de velho e velha também é coisa da época. Né? Coisa de velho, né? Coisa de velho. Aí ele diz assim, encontro o Rubinho no Prints. Puta, quantas vezes eu fiz isso aqui na vida, entendeu? Agora o Prints já saiu do lugar, está aqui na Dom Pedro, né? Enquanto o Rubinho no Prints, pedimos chopes e bifes à milanesa, eu pediria um filé recheado, naturalmente. E conversamos a respeito da passeata de segunda-feira, se devemos ir ou não, que o Ângelo vai ficar chateado se a gente não for. Acho que é perda de tempo e porque estou com medo, digo que o estudante nunca constituiu classe e não fará jamais nenhuma revolução. Porém, o Rubinho pensa que devemos ir por solidariedade e depois falamos um pouco de autogestão e meio tocados quer dizer meio grogues já,
Decidimos que o Garrodi é um santo utópico e em seguida me queixo, como sempre faço quando bebo, da Áurea, que vou acabar de vez, não aguento mais as loucuras, e por aí vai. É bem legal, tem uma dinâmica muito bacana no livro, e esse é um dos livros assim que marcantes, porque, como a Kátia estava dizendo, que o teatro era muito vivo na época, a literatura não era. A literatura nos anos 70 era muito desmilinguida, assim, tinha muito pouca gente. E a cidade não era objeto de ninguém. Então o Rezende escreveu isso aqui, me lembro que foi legal. O primeiro cara da nossa geração que escreveu sobre Porto Alegre, eu acho que foi o Marcelo Carneiro da Cunha, uma novelinha chamada Noites no Bonfim, por sinal, chamada Noites no Bonfim. E se passa por ali, Bristol, Baltimore, Barcelona, não sei o quê. É legalzinho, assim, é uma coisa meio de adolescente, de jovem, né? Mas é um testemunho, digamos, é o Ney Lisboa iniciante, assim, entendeu? Aquela coisa assim bacana, que a gente curtia porque era a nossa linguagem, né? Legal. E aí, então, vamos seguindo, Diego, vamos lá. Tá, eu vou mais aqui no cancioneiro português. Tu tá hoje todo na canção. Tô. Essa aqui todas eu gostei muito de escolher, mas essa aqui eu fiquei particularmente feliz com as minhas escolhas, porque essa aqui tem a parte mais saudosista de pegar ali enfim, a minha adolescência, anos 90. Eu vou ler duas letras bastante peculiares. Uma eu descobri hoje a autoria, na verdade. É uma letra de uma música cujo título talvez a Kátia lembre, Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar, que foi gravada por uma banda de thrash metal chamada Panic. Mas eu descobri hoje, dando uma procurada aqui, que parece que a letra é do Eduardo Miranda, do Gordo Miranda. Do Atahualpa e os Punk. Né? Já é uma regravação. Mas eu acho que é um registro deles, né? Eu não achei. Eu acho que tem, mas eu não tenho certeza. Rolou esse álbum agora do Atahualpa e os Punk com o Carlinhos cantando, né? Enfim, eu não sei. Mas enfim, a primeira que eu vou ler é essa. Para quem não conhece, também procura. Essa tem um clipe. Quando a gente procura as informações, até diz assim: a música, o clipe, inclusive, foi exibido na MTV. Aquela grande vitória. Aquela vitória. Né? Que é de um álbum de 92, né? Então, que saiu no álbum da Panic, né? Vocês imaginam que ela é toda assim, Shubidabduba, Porto Alegre. Mas eu vou ler com a minha voz normal, que fica um pouco melhor, né? Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar, Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar. Osvaldo lotada de vagabundo pidão. A polícia anda armada e a canalhada sai na mão. Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar, Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar. Água potável no Guaíba, laçador com o pau na mão, chaminé de camisinha, a volunta é a salvação. Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar, Shubidabduba, Porto Alegre é meu lar. Chaminé de camisinha, sabe? Tu já era vivo nessa época, não? Te lembra, Kátia Suma, dessa performance? Claro! Os caras botaram uma camisinha na chaminé do gasômetro. Era uma ação, negócio de AIDS, né? Eu acho que não era aquela do Célio, Nuances, eu acho. Não sei quem era, mas essa é uma grande história, né? Tá, mas segue lá que tá legal, Diego. Só tem mais dois versos aqui. Lembrando a fala do professor também, quando queria abrir o bar, né? Cerveja quente, groselha com pinga, um camba a cada esquina e Panic pra vocês. Muito bom. O clipe é maravilhoso. Aparece os fuquinha vermelho ainda e tudo mais, assim, táxi Fusca, né? Que é maravilhoso. E aí tem outra aqui que é uma versão, na verdade, com outra letra, né? De Deu Pra Ti, lá do Cleiton Cledir, né? Que esse álbum todo é maravilhoso, de 96, dos Colarinhos Caóticos, do Egisto, né? Para quem não conhece esse álbum, também é maravilhoso, assim, que é Agora Pode Ser o Tempo Todo, o título do álbum. E aí eles fizeram uma versão com uma outra letra, uma letra totalmente mais bonfinesca ainda que a letra original de Deu Pra Ti, né? Que diz o seguinte: então, deu pra ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Isso não muda. Tem fumódromo na Redenção, depois atraque no Bar João. Varzianinha quente pro frio, atenção, professor, Gamarra e Goico
no Beira-Rio. Aquele grande time do Inter de 95, né? Grande time que nunca ganhou nada, né? Deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. La grossura es cosa de animal, mas em Puerto bate, trilegal. Prenda a molhadinha do vaneirão, o grass é irmão do chimarrão. Deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Pouca banda e muita fazeção. O rock errou de lotação. Vou cruzar umas guria, sei lá, fumar um pra me acalmar. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Pra quem não conhece, pô, cara, te botei soluçando. Bem na hora da tossida. Enfim, essa é a versão aí do Egisto com os colarinhos caóticos pra Deu pra ti. Acabou ficando um saudosismo curioso isso, né? De querer ir pra rua e de querer voltar pra história do Ocidente, dos anos 90, dos 70. Muito bem. Bom, eu vou ler um texto do Diego agora. Eu estou assim, querendo ler uma poesia do Diego desde aquele sarau que a gente fez com os poetas, que eu tinha separado e estava ali o Corsalete, a Maria Rezende e tal, e o Marco de Menezes. Marco de Menezes. E aí, no fim, não deu tempo, entendeu? Porque eu achei que, enfim, eu acho que o Diego é um baita de um poeta e tinha que ser mais lido e mais conhecido. Aí eu pensei em ler aquela que é, portanto, Porto Alegre, mas eu acho muito difícil de ler aquilo, eu não consigo ler. Porque, assim, eu acho que bom, eu já falei essas minhas teorias bizarras de amadora, né? Que assim, o poema, eu só consigo ler alguma coisa quando eu tenho algum tipo de compreensão daquilo. Aquilo tem que fazer muito sentido para mim, senão eu não consigo. Então, o Porto Alegre tem uma hora que eu me perco, assim, ali. Tem uma hora que eu não sei respirar o poema. Eu sei, eu puxo o tapete várias vezes, assim. Tu puxa, Aliás, até tu podia aprender a respeitar mais o leitor, né? Não, Pedro, de jeito nenhum. Não, mas acho que tem algo que é meio... mas eu acho que ele... Coisa de jovem, poeta jovem, quer chocar, épater les bourgeois, aquela coisa... Exato. Eu admito tudo. Tá, então eu vou ler os que assim, eu gosto especialmente da série dedicada ao teu pai. Eu adoro, assim, eu acho que teu pai é um grande personagem, uma figura que... E aí tem um aqui que eu adoro, que é Circo, porque o meu pai também era assim, entendeu? Me lembro muito disso. Meu pai tinha essa coisa de sair, cumprimentar todo mundo, ele era uma... Caminhar do lado dele era meio um evento, assim, entendeu? Porque ele tinha uma interação com a rua, ele gostava disso e, bom, enfim, eu adoro esse poema. Então, vou ler aqui do Diego Grando, desse livro aqui, Spoilers. Um aceno depois, um aceno, depois um aceno... Não, peraí. Um aceno depois, um aceno, depois um aceno, pelas ruas do Bonfim, atenção, lá vai, é meu pai, o trapezista de amigos e conhecidos, e semi e malucos em geral. Vai num sorriso de rosto em ponto morto, não há quem desconheça esse homem comum, entrando na curva da vida, e em gesto papal e sem pompa, é meu pai, atualiza o mito anedota do candidato a vereador. Oi, seu Chico Barbeiro. Oi, Zé Chaveiro, da esposa que faz faculdade. Oi, Ronaldo Flanelinha. O Jorge não veio, deve ter bebido. Oi, Lelo da fruteira. Oi, turma toda da lancheria do parque. Oi, camarada do 1,99. Oi, velharada do cafezinho da frente da lotérica. Oi, Renato e Elson da Kombi do frete. Oi. Ele segue e ninguém percebe ali um hipotético centro magnético de lendas vivas. Um mágico que não maneja mangas na manga. Agora eu comecei a me lembrar do meu pai. Olha como eu fico lá. Legal, porque é bom mesmo, né? O poema é bom mesmo, né? O teu velho era assim, né, Kátia? Tu já contou que ele conversava, né? Na rua. Eu não vou conseguir ler. Ai, tira de mim a imagem, sério. Tu não tem o livro aí, Diego? Não, eu vou conseguir. Um carinho aí, Kátia. E é tão lindo, esse final é tão lindo. Eu já sei. Eu vou ler o final.
vou achar aqui no computador. Pô, eu tô profundamente tocado, enfim, misturando um monte de coisa aqui de sentimentos que eu, de fato, não essa coisa inteira tá acabando comigo. Com a minha poesia. Tá, então aqui, ó. Ele segue, eu vou ler. Tá. Ele segue e ninguém percebe ali. Não vou conseguir. Tá, vai, Diego, desculpa. Vai daí. Tá, eu vou cortar essa parte. Tá. Ele segue e ninguém percebe ali o hipotético centro magnético de lendas vivas, vivas, vivas. Um mágico que não maneja mangas na manga. Um engolidor de espadas, de malabarismos com palitos de dentes. Um aforismo afásico sobre duas pernas, pedalando o monociclo, sou seu filho, pelo globo da morte. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Catarina. Acho que eu nunca tinha tido um momento assim que envolvesse um poema meu. Eu estou profundamente tocado. O poema é lindo, o livro é incrível e recomendo muito. Tá, professor, vai lá, já vamos botar um pano rápido aí. Também recomendo muitíssimo. Tá bom, então vou ler. Eu achei que a Kátia fosse ler antes de mim o Paulo Neves. É muito bom. Que é um grande poeta porto-alegrense também. Para fechar, eu acho, né? Acho que essa trajetória por Porto Alegre. Ele tem... o Paulo é desses caras assim que nem sei o que dizer dele, né? É tão bacana. E uma das coisas boas dele é que ele é meio um poeta secreto, assim, né? Pouca gente conhece ele. Aliás, Diego, tu tá com um livro meu dele, né? Tem, livro não. Cobranças no ar. Não, é porque a Lígia Petrucci, nossa querida amiga, aí me disse, o Paulo publicou um livro novo e deixou o teu com o Diego, ele vai te entregar no sarau. Eu disse, sim, o sarau é aqui, né, tia? De longe. Assim. Não, mas ele trouxe aqui. Mas nós vamos chegar lá. Com uma pena que, sem querer dar spoilers, né? O título do livro é Rio e Linguagem, ou seja, tem uma certa traição aí, né? Boa. Rio, né? Não, mas é o Guaíba. É o Guaíba. Então tá certo. Ele pode falar de qualquer coisa que interessa. O Paulo é um grande poeta, né? Então, vou ler... se passa no verão, mas dá para lembrar agora que está com esses sóis bonitos aí, né? Chama Um Pôr de Sol. É um poema em prosa. O céu enlouqueceu no entardecer de verão. Um pintor e um escultor divino se apossaram de repente de todas as direções do espaço celeste, iniciando aqui e ali obras efêmeras, inclinando raios para engendrar formas e cores em profusão, para animar um festival de nuvens, globulosas, lisas, cinzeladas em tons de cinza chumbo, do cinza chumbo ao branco mais alvejante, do amarelo em feixes às manchas esverdeadas, do azul metálico no zênite ao rosa cicatriz no horizonte. Químicas orgânicas e inorgânicas se agitam sobre a terra encandecida pelo sol, prestes a extinguir-se, turbilhão num alambique onde tudo pode ser visto por alguns minutos apenas, o bastante para que os olhos enlouqueçam também, saturados de excitação pela maravilha que vem e que mal conseguem descrever. Queridíssimo Paulo Neves, um poeta tão bom quanto o Diego Grando. É isso aí. Então, era isso, né, minha gente? Deu pra bola. Vamos ouvir o Ney Lisboa, né? Vamos ouvir o Ney Lisboa, então, que é assim, uma honra para nós. Aliás, o Ney Lisboa tem feito umas lives incríveis. Ele faz assim, é tipo um programa de televisão, entendeu? Aí na quinta-feira ele bota umas imagens do computador dele, só que é ele mesmo que opera tudo, então fica uma coisa assim meio doméstica, mas é muito bacana. Então ele falou do pessoal do Ceará, aí ele mostra umas imagens assim as velas do Mucuripe, da praia, ele vai pelo Google View e vai mostrando, muito legal. Aí entrevistou uma guria que eu nem conhecia, ela trabalha na FM Cultura, tem um doutorado em canção, e ela ela vai lançar um livro agora que fala um pouco de
da dificuldade dos... Eu odeio essa palavra, mas eu vou falar, o professor eu sei que gosta, os cancionistas ou cantautores, os caras de língua espanhola, a dificuldade que eles têm de entrar no Brasil, né? É muito bacana a fala dela, ela participou da live com ele num pedaço, né? E aí ele toca, é incrível. Então procurem no canal do YouTube do Ney Lisboa. É muito bacana, vale a pena, depois fica ali para quem tiver afim. Então, senhoras e senhores, valeu aí, prof, valeu, Diego. Valeu. Queremos a continuação do Ocidente. Tá. Isso, segue com esse livro, Katia Soma. Vou sair, vou seguir. Apoiem a Rádio Elétrica, seus ouvintes ingratos. O apoia.se/Rádio Elétrica e vale a pena. Katia Soma assim agradece e o Brasil todo fica feliz. Que o Anderson França que faz assim, apoia aí, arrombado. Apoia, ordinário. Vocês querem ouvir, não querem pagar. Ele faz uma contra-propaganda que é muito legal, né? Todo mundo fica assim, né? E ele... Bom, enfim. Senhoras e senhores, Ney Lisboa, então, para chave de ouro desse sarau. Até semana que vem. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Olá, meu abraço a todos aí no sarau. Estou gravando numa segunda-feira pela manhã, com essa cara de coronavírus aqui. E... peço desculpas por ela e sabendo também que o tema dessa semana é Porto Alegre, eu vou fazer 3 músicas que dizem mais respeito ao contexto do Brasil como um todo, mas onde, obviamente, estamos inseridos, né? E a última delas dedicada ao nosso presidente da República, já um pouco desatualizado, apesar de ser recente, nas gentilezas dirigidas a ele, onde falta talvez o epíteto de genocida que ele agora está realmente merecendo. Então é isso, um abraço, espero que vocês curtam aí. Era um bom lugar para cultivar um sonho, para festejar um caminho, um dom, um povo. Não esse agosto de mau gosto, cinza e frio, e a espera amarga de um futuro que fugiu. Era acreditar e quase anunciar o dia, quase se dizer de ser feliz quem não sabia. Não esse agonizar doente, olhar febril, nem a floresta feita em brasas de Brasil. Era um bom lugar, água, frutos, poesia, belo sob o sol, rico sob o sal e a terra. Não essa coisa tosca e burra que surgiu, nem esse berro que se enterra no vazio. Era acontecer
já tão perto e para todos, como a se viver, de tão certo e por tão pouco, não o porão atroz de espantos que se abrir, e o desencanto de quem vê e quem te viu. Estou cego de um tempo que nem quero olhar, longe dos escombros, me ajuda a encontrar o tanto que busquei ainda em vão. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, e um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver, a cor e a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma minha mão e abandona os dias frágeis como são. Nós é que vivemos, eles não. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver, a cor e a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma minha mão e abandona os dias frágeis como são. Nós é que vivemos, eles não.
Nós é que vivemos, eles não. Capitão do mato, cara de capincho, espírito de porco, de relincho macho, mas eu acho que ele, que sequer um mito, é na verdade um rato, sem nenhum juízo, cruza de jumento com psicopato, muito pouco humano pra dizer onde é que esse país deve mirar. Que não seja um plano de prender, matar, acorrentar em nome de Deus algum e chegar a lugar nenhum além de um desacato da estupidez de fato de ser esse o retrato da nação. Um capitão do mato, cara de capincho, espírito de porco, de relincho macho, mas eu acho que ele, que se diz um mito, é na verdade um rato, sem nenhum juízo, cruza de jumento com psicopato, muito pouco humano pra dizer onde é que esse país deve mirar. Que não seja um plano de prender, matar, acorrentar em nome de Deus algum, pra chegar a lugar nenhum além de um desacato da estupidez de fato de ser esse o retrato do Brasil. Puta que pariu. Capitão do mato, cara de capincho, espírito de porco, de relincho macho, mas eu acho que ele, que sequer um mito, é na verdade um rato, sem nenhum juízo, cruza de jumento com psicopato, muito pouco humano pra dizer onde é que esse país deve mirar. Que não seja um plano de prender, matar, acorrentar em nome de Deus algum e chegar a lugar nenhum além de um desacato